Bom dia, meus amores do segundo ano, turma 2001, 2002 e 2004 do Colégio Maria Emília. Bom, hoje eu vou gravar a resolução de exercício de vocês da apostila das atividades autorreguladas que vocês receberam em casa, tá certo? Que nós já estudamos no colégio antes da quarentena, que são ácidos, bases e indicadores ácidos e bases. Isso nós já havíamos estudado antes da quarentena. E então eu passei a aula 1 e aula 2 para vocês fazerem os exercícios. Vou passar esse vídeo explicando o gabarito e vou postar também o gabarito para vocês. Bom, o primeiro, da primeira aula, né, é uma cruzadinha, no qual ele pergunta lá, né, nas horizontais. Eu não tenho como preencher ali a cruzadinha, então a gente vai preencher aqui embaixo. Já botei a resposta, pra gente não perder muito tempo e o vídeo não ficar muito grande. Então, ó, 4. Utilizado na fabricação de explosivos, TNT. Trinitroglicerina, tá? Por isso que é TNT. Então, é o ácido nítrico. Fórmula do ácido nítrico, HNO3. Lembrando, ácido é tudo que tem hidrogênio na frente. E o hidrogênio, ele se liga a um ânion. Aqui, ó, um NO3 menos 1 é um ânion chamado nitrato. Quando ele vira ácido, eu tiro o ato e boto ico. Lembram disso? Ácido nítrico não existe. Tudo que termine em ico vira uma palavra proparoxítona e recebe acento. Por isso que é ácido nítrico. Bom, 7. Conhecido comercialmente por amoníaco, sendo muito utilizado na produção do ácido nítrico para a produção de fertilizantes e explosivos. Bom, hidróxido de amônio. Hidróxido é base, é a única base de ametal que existe, porque as bases são formadas por metais, tá certo? Essa é a única de ametal, porque nitrogênio, família 5A, hidrogênio é família 1A, mas é ametal, e hidróxido, como é uma base, tem que ter esse grupo que aqui, ó, o OH. Então, hidróxido de amônio, NH4 é o amônio. Substância que, quando dissolvida em água, libera o OH-. As bases, os hidróxidos. Então, base que você vai colocar lá. 9. Desidratante de solução de baterias de automóveis. O que tem dentro da bateria? Ácido sulfúrico. E detalhe, vocês já viram o carro não pegar porque o ácido sulfúrico reagiu com o cobre de cima da bateria e formou um composto azul? É um sal. Então vamos lá. Ácido sulfúrico. Como é ácido e é líquido, ele sofre evaporação. Todos os líquidos sofrem evaporação naturalmente, né? Que a gente chama pressão de vapor. Agora, os componentes que tem em cima da bateria, eles são de cobre. O ácido sulfúrico evapora, reage com cobre e forma o sulfato de cobre, que é azul. Então, para quem tem carro que não é tão novo, né, como o meu, por exemplo, de vez em quando tá lá tudo azul na bateria, porque forma o sulfato de cobre, reage o ácido sulfúrico, ele reage com cobre, tá? Lembrando, o ácido tem hidrogênio na frente e os ácidos se ligam com os ânions. Esse ânion é chamado de sulfato. Quando vira ácido, tira o ato e bota íco. 10. Conhecido comercialmente como ácido muriático. É utilizado em limpezas domésticas e peças metálicas. Bom, ácido clorídrico. É o que limpa... Clorídrico. É o que limpa cimento do piso do piso de casa. Quando a pessoa faz obra. Limpa aquela maravilha. HCl, ácido tem H e o cloro, o Cl é cloreto, quando ele vira ácido eu tiro o eto e acrescento o hídrico. Vocês também viram isso. As verticais, substância que dissolvida em água origina H+, como único cátion. São os ácidos. Os ácidos liberam H+, e as bases liberam OH-. Utilizada para preparar argamassa, para fazer pintura e para reduzir a acidez do solo antes do plantio. E é também chamado de cal hidratada. Bom, é a cal que a gente passa no muro, quando as pessoas passam para poder, antes de pintar, é o hidróxido de cálcio.
Então, se é hidróxido, tem que ter a hidroxila. Como é que eu sei que é Ca ou H2? Cálcio, família 2A, carga mais 2. Se a carga é mais 2, ele precisa de 2 hidroxilas para poder estabilizar. Então, a fórmula de hidróxido de cálcio, CaOH2. Está presente no limpadores de forno e desentupidores de pia e é também chamado de soda cáustica. Quem? Hidróxido de sódio. Tá? Ó, sódio, família 1A, carga mais 1. O OH é menos 1, então só precisou de uma hidroxila. Utilizado em alguns medicamentos para combater a acidez estomacal, conhecido comercialmente como leite de magnésia. Hidróxido de magnésio. Isso aqui você bebe. E tem até o hidróxido de alumínio, que é o do Milanta Plus. O hidróxido de magnésio, geralmente você compra em pastilhazinhas. Então você sente a sua língua estranha, como se a língua estivesse toda presa com alguma coisa em cima nela, que é o sabor adstringente das bases. Fórmula do hidróxido de magnésio, magnésio família 2A. Se ele é da família 2A, ele precisa de 2 hidroxilas. Então a fórmula é MgOH2. Principal componente do vinagre? Bom, ácido acético. Só que ácido acético não é o nome oficial do vinagre. O ácido acético é um ácido orgânico. Então a fórmula dele é C2H4O2. Ele é chamado de ácido etanóico. Não vamos estudar isso agora, isso é só no terceiro ano, tá? Ácidos orgânicos. Então, nesse primeiro momento, esquece a fórmula dele, porque foge de tudo que a gente estudou em inorgânica, porque ele é um ácido orgânico, tá? Então, ácido acético pra gente tá valendo como ácido do vinagre. Bom, segunda aula. Segunda aula fala de quê? Indicadores ácido e base. Substâncias que mudam de cor dependendo do meio aonde ela está. O que eu sei? Uma substância ácida é uma substância azeda, ela queima. Existem os ácidos fortes e os ácidos fracos, nós aprendemos isso. Os hidrácidos e os oxiácidos, aprendemos isso, tá? Agora, as bases, também existem as bases que queimam, as bases fortes, como também existem as bases fracas. Por exemplo, o hidróxido de magnésio que a gente ingere para poder combater a acidez do estômago, tá? Então, indicadores ácido-base são essas substâncias que mudam de cor. E a nossa tabela de indicadores ácido e base, ela funciona assim, ó. Ela é de 0 a 14, chamada escala de pH. De 0 a 7 são os ácidos, 7 é o neutro, pensaria no que é neutro? Na água. E de 7 a 14 são as bases. Sempre nas extremidades, para o 0 e para o 14, são os mais fortes. Quanto mais próximo do centro, mais fraco é a substância. Tá certo? Então, aqui tem uns exemplos, na apostila de vocês tem uns exemplos, por exemplo, de substâncias que em meio ácido fica vermelho, em meio básico fica amarelo. Qual é a cor que isso acontece? Tá? Mas nesse momento a gente não precisa disso. Vamos dar uma lida no nosso exercício. Vamos continuar o nosso gabarito. Bom, o pH do solo não influencia somente no crescimento, mas também na cor das flores que irão apresentar. Um exemplo bem nítido de como isso ocorre é no caso das hortênsias. Essa flor apresenta uma grande variedade de tamanho e tipos, sendo que ela pode se apresentar nas seguintes cores: rosa, lilás, branco, roxo, vermelho, azul claro e azul escuro. Como é o pH do solo onde as hortênsias têm cor azul e o solo onde as hortênsias têm cor rosa? Como é que você vai saber disso? Você vai pegar onde tem hortênsia e vai medir? Não, isso está no texto. Está no texto da sua apostila. Se você leu a aula 2, lá está falando sobre isso.
tá? Que no solo, onde a acidez ela é menor do que 7, ou seja, o solo é ácido, elas variam de violeta até azul. Não quer dizer que o solo tenha pH1, ele pode ser de 0 a 7, tá certo? Já em solos alcalinos ou básicos, onde o pH é maior que 7, mas também não quer dizer que ele seja 14. As cores predominantes são rosas. Então, tem sim, tem solos que têm determinados pH, por conta das bactérias que estão sendo estão presentes naquela região. Então, para plantar, você tem que regular o pH. E isso, existe testes que você faz para saber se o seu solo está ácido, se o seu solo está mais básico. Senão você perde a plantação. E dependendo do que você vai plantar, a perda é muito grande. 2. Qual a cor da fenolftaleína em meio ácido e meio básico? Primeira coisa, o que é fenolftaleína? Fenolftaleína é um pozinho branco que você dissolve em álcool e ele fica incolor. Ele fica incolor. E ele tem uma escala para mudar de cor. De 0 até 8, ele é incolor. Ué, como é que você sabe disso? Pela tabela. A fenolftaleína, ela é incolor até 8. De 8 a 10, ela fica rosa. E acima do 10, ela fica vermelho. Então, embora seja um indicador de ácido e base, ela não é precisa. Ela não muda de cor no 7. No 7 ela vai mudar para rosa. Não, ela muda acima de 8. Tá certo? Vamos voltar para nossa correção. Então, ela é incolor em meio ácido. Até 8 ela é incolor. Então, no meio ácido, que é 7, ela vai ser que cor? Incolor. E acima de 7, quer dizer, se a substância estiver entre 7 e 8, ela vai ser incolor. Mas acima de 8, que já é base mesmo, né? Aliás, que já vai aumentando o valor da base, né? A força da base, ela se torna vermelha, tá bom? Considere o seguinte esquema apresentado na presença de... Bom, o que é isso? Isso aqui é um testezinho que você pode fazer em casa. Você pode fazer na escola. Eu já fiz isso na escola uma vez, quando eu tinha tubo de ensaio. Eu cheguei a fazer isso lá com os alunos. Eu peguei o repolho roxo, eu triturei ele no liquidificador. Então, você pode ferver também, tá? Ferver lá as folhas do repolho, fica roxo. E você coloca nos copinhos e começa a adicionar substâncias em cada copo, para ver que cor fica. Bom, no meio ácido ele fica vermelho. Agora, no meio básico, ele fica verde amarelada. Tem umas que fica verde, tem outras que fica amarela. Então, a gente diz verde amarelada porque ele vai mudando de cor dependendo do valor. Mas você não tem como prever. Esse aqui é o valor 8, esse aqui é um valor 9, esse aqui é um valor 10. Isso é um ensaio, como é que eu posso dizer para você? Grosseiro. Ele não é preciso no valor, mas ele é preciso em mostrar pra gente o que é ácido e o que é base. Então, por exemplo, se eu fizer esse experimento e pingar suco de laranja, o que você sabe da laranja? Laranja é fruta ácida. Se eu pingar suco de laranja no repolho roxo, vai ser vermelho. O vinagre, o pH do vinagre é 5, é ácido, vermelho. Soda cáustica, a gente acabou de aprender que soda cáustica é hidróxido de sódio. É base, e base forte. Base do grupo da família 1A. Tá? Verde amarelada. Leite de magnésia também é base, neutraliza a acidez do estômago. Verde amarelada. Soda limonada, ou seja, limão. Limão é o quê? Azedo. Azedo é ácido, fica vermelho. Ajax. Ajax é produto de limpeza. Ajax, veja, Senhor Músculos, sei lá, esses IP que tem por aí, tudo produto de limpeza, água sanitária, todo produto de limpeza é básico. Se é básico, ele vai ter uma cor verde amarelada, tá? Essa foi a explicação do gabarito, tá? Vou postar as respostas e o vídeo no meu canal, Química é Tudo, tá? Se inscreva no canal, dê um like, que eu vou ficar muito satisfeita, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.